amigos, tudo bem? Eu sou o Tomate e esse é mais um vídeo da Academia da RPG. O vídeo de hoje é sobre aventuras prontas e como narrar elas de maneira mais eficiente. Tem pessoas que são contra aventuras prontas, que a ideia é que ele é um super narrador, que ele pode criar ele mesmo todas as aventuras. Isso é bobeira. É igual você falar que você é um excelente cozinheiro, que nunca comeu num restaurante. É bom ler aventuras novas, é bom narrar aventuras, aprender coisas novas, pegar novas ideias e similares. E para os jogadores também é divertido, porque para os jogadores cria-se histórias de guerra e um centro de comunidade. Muitas pessoas que jogaram o primeiro Ravenloft podem sentar e contar histórias uma para outras. Naquela sala eu fiz isso, naquela sala aconteceu isso, aqui o Strade morreu, aqui ele me matou. E isso gera um centro de comunidade que é sempre divertido. Contudo, muitas aventuras prontas são complicadas de narrar, e muitas pessoas tendem a seguir elas literalmente pelo livro, o que torna o jogo bem engessado. Então, essa aqui é algumas práticas que eu uso quando eu vou narrar aventuras prontas. Alguns viewers do canal, do Por um Punhado de Dados, sabem que eu narro várias aventuras prontas, e também campanhas prontas, como a Expurgo do Corvo, que é a campanha pronta de Forbidden Lands, a Impossible Landscapes, que é de Delta Green, inúmeras aventuras Delta Green. Tem um módulo, uma live antiga, onde eu narrei a aventura A Grande Marcha Modron. Então eu gosto bastante delas. E esse aqui é o modo com que eu narro elas. Aqui do lado, o vídeo espelhou, então aqui, tem os tópicos que eu falarei e você pode seguir por lá. Ou você pode pôr a minha voz no YouTube ouvindo e lavar a louça, que é o que geralmente eu faço quando eu vejo tutoriais online. Então, bora! A primeira coisa que você vai fazer vai ser ler o livro inteiro, ou folhear ele, se ele for muito longo. Aí você vai ver quais são as partes que são legais, quais são as partes que saltam os olhos, que você pensa que vai ser divertido jogar isso. Você também vai ver quais são os temas da aventura. Ela é sombria, ela é leve, ela é divertida. Esse tema vai ajudar você a se guiar durante a aventura. Tente manter as coisas no tema. Você também vai dar uma olhada quais são as partes que não funcionam, que são chatas, que são tediosas, que é um railroad. E você vai ver se é possível desviar dessas partes e modificar elas para modificar depois. Aí, com isso em mente, você vai poder responder a pergunta: vale a pena mestrar isso aqui? Se você achar que vale a pena, vamos à obra. Se você achar que ela tem muitas partes ruins que não vale a pena, então você para por aí. E, como um extra, você vai roubar as partes que são legais para você usar em outros lugares. Eu vivo roubando aventuras e colocando plots e dungeons e inimigos em outros lugares. A boa parte de você ler módulos e aventuras é isso, ter material para você poder criar coisas novas no futuro. Agora que você vai começar a narrar, você pega o livro e lê o que será narrado na próxima sessão. Leia com afinco e faça algumas anotações para tornar isso mais fácil. Por exemplo, isso aqui é Descending Tavernus. Note que a descrição da página D12 é imensa. Ninguém vai ler isso durante o jogo, é muita coisa. O que você faz? Primeiro, você lê isso aqui e você resume. Aqui está um texto de descrição. Você lê isso aqui e você vai resumir ele em palavras-chave. Então você vai colocar: sala escura, dois capangas muito fortes, com um prisioneiro espancado, amarrado em uma mesa. É isso. A descrição extra, você descreve como você quiser. Mas isso aqui é o básico. Aí você vai anotar algumas coisas extras. Por exemplo, aqui no livro fala que um deles é um Fist of Bane e o outro é um Iron Consul. As fichas deles estão aqui nessas páginas. Você já separa a ficha deles. O livro também fala que existe um nobre que está preso. E o nobre, se for solto, ele promete pagar os jogadores e não paga. E aí você só coloca assim: nobre preso, não paga nada. E o nobre tem umas algemas, que o livro nem fala direito como abrir ela. Aí você vai colocar também ali do lado: nobre algemado, CD 16. Ou seja, quando você chegar na sala, alguém falar: eu quero arrombar a algema, você vendeu, CD 16, tá feito. Outra coisa que eu tenho que fazer é ver se na preparação tem alguma sala com algum tesouro que deve ser rolado. Se tem que rolar o tesouro, você já rola antes e já deixa separado. Se cair alguma arma e na sala tem um NPC, dá pro NPC essa arma para ele usar contra o grupo, o que é sempre bacana. Você também vai observar quanto tempo demora a fazer cada coisa e onde você acha que a sessão vai terminar. Digamos, você pensar, a sessão vai terminar quando o grupo chegar na sala 16, onde eles descobrem que o prisioneiro foi morto. Legal.
E isso não é para ser um guia que você tem que esforçar isso, mas é mais uma ideia geral. Se você vê que os jogadores estão indo muito rápido, coloque algumas coisas para fazer eles perderem um pouquinho de tempo. Se você acha que os jogadores estão indo muito devagar, faça alguma coisa acontecer para eles se apressarem mais. Assim você pode gerar um planejamento legal. É legal que as coisas acabem em locais importantes, onde acabe com um gostinho de quero mais. Acabar no meio de uma andança para lugar nenhum é sem graça. Acabar quando os jogadores estão indo em direção ao conflito é legal. Acabar logo depois de um conflito grande é legal também. Então, como narrador, você tem que pensar nessas coisas. Mas lembre-se, não foca os jogadores a fazer isso. Guie eles. O objetivo é eles serem guiados. Se não deu certo, tudo bem, acontece e bola pra frente. Se você é aquele narrador que gosta de dar handouts, como mostrar retratos, mapas, uma própria física, como um contrato que tem que ser assinado, uma adaga, prepare antes o que será usado apenas na próxima sessão. Não vale a pena ficar criando coisa para sessões futuras, porque você nunca sabe o que vai acontecer. E assim você poupa o seu trabalho. Agora que você tem a aventura sempre preparada e você vai narrar ela, vê com os jogadores se tem coisas na ficha deles, na história deles que se encaixam. Por exemplo, um jogador que é São Cavaleiro, e a aventura é sobre uma ordem de cavaleiros que foi dizimada. Pergunta pro jogador se ele quer fazer parte dessa ordem, ele pode ser o último sobrevivente, e assim é algo novo. Também você pode fazer o oposto. Por exemplo, a aventura fala que existia um templo de Silvanos que foi saqueado, só que um dos jogadores é um clérigo de Mielik. Aí você pensa, tipo, tem que ser Silvanos? Não, então muda a aventura para de Mielik. Assim faz mais sentido, os jogadores estão mais enfasados. É sempre importante você ligar o personagem à aventura, porque isso faz os jogadores se sentirem mais importantes, mais ligados a ela. Os jogadores estão reunidos, você está à mesa, você vai começar a narrar. Existem algumas boas práticas que você pode fazer para que a aventura fique mais divertida e seja boa. A primeira delas é a mais simples, não leia do livro, nunca leia do livro. Ler do livro destrói completamente o clima, porque você, por exemplo, descreve do seu modo. E aí, de repente, você para de falar com a sua voz, escrevendo do seu modo, e para falar com a voz de alguém mais. Fica algo bobo, tipo, vocês estão andando pelo túnel escuro, a respiração de vocês ecoando pela pedra fria, a tocha abrindo caminho pela escuridão, os seus passos determinados fazendo um clique-clack sobre a pedra nua. Vocês observam uma porta de madeira, além dela, um grito terrível. Alguém está em terrível mortal. Os jogadores falam, eu avanço. Aí você fala, vocês tocam a maçaneta, empurram a porta, e então a parte leste dessa sala é apagada, alagada, e tem uma... o que é isso aqui? E tem braças do teto ao chão, feitas de madeira. Sabe? Você destrói o clima. Você para pra ler, você pode ler algo errado, não consegue, ou se for uma descrição curta, você pode falar uma palavra errada, ou pode só ser uma descrição que não tem nada a ver com o seu estilo. Não faça isso. A outra coisa é que você tem que lembrar que a aventura ela deve ser mudada, ela tem que ser mudada para se adaptar aos jogadores. Assim, a estrutura dela é bom que você mantenha, mas os jogadores vão dar ideias que as aventuras não têm, e é bom que você, que lê o livro, possa acomodar isso, especialmente se você está jogando as aventuras da 5E, que são bem trilhadas, sabe? Os jogadores têm que fazer A, B, C. Então não tenha medo de fazer isso e adaptar. Outra parte importante é que se você acha que faz mais sentido para um NPC fazer outra coisa, faça. Não siga o que a aventura diz para eles. Por exemplo, o vilão vai mandar os seus capangas mais fracos para ameaçar o grupo, e depois ele vai mandar os mais médios e depois os mais fortes. Se o grupo já provou a sua força, um vilão inteligente mandaria todos os capangas. Dane-se que é desbalanceado, é o que o vilão faria. Não tenha medo de fazer isso. Do mesmo modo, se os jogadores tiverem ideias geniais de contornar uma situação, não prenda eles à aventura. Faça a situação acontecer conforme eles planejaram. É sempre importante frisar isso. Não se prenda à aventura. Essa é a dica principal aqui, que é uma dica meio retardada, assim, ó. Eu não posso falar retardado mais, não, perdão, mas é uma dica meio boba. A dica para fazer aventuras boas é não se prender a aventuras. Mas é o que é? E depois que você terminar a sessão, você vê com os jogadores o que eles gostaram, o que eles não gostaram, etc. E aí você volta para casa e você lê a próxima parte do livro. E aí você repete isso
até o final dela. E agora nós chegamos na parte 4. Tomate conta uma anedota geralmente sem sentido, que é verdade. E essa, amigos, é uma história de 2 campanhas. São 2 campanhas de D&D 5e, que eu não sou um grande fã, mas eu narrei as 2 em meias páginas. Uma foi a terrível Descent into Avernus, e a outra foi a geralmente boa... Caraca, a questão da aventura? Out of the Abyss. Out of the Abyss, eu resolvi narrar ela seguindo o livro mais ou menos à risca. Eu quis ver se funcionava. E no geral, não funciona. A aventura foi divertida? Foi. Mas foi divertida porque os jogadores eram caras legais, eles estavam ali pela diversão. Muitas vezes as coisas não faziam muito sentido, porque como está no livro, e os jogadores apontavam como isso não fazia sentido. Às vezes eles tinham combates que eram muito fáceis, que eu sabia que eles iam trivializar, porque eles eram caras bem combados. E a aventura do livro assume que você não sabe jogar direito o jogo. E eu falava com eles, vai ser assim, vai ser o mesmo modo. Eles, não, beleza, pode mudar. E era um negócio meio sem graça. A aventura que por si, ela é até que boa, até metade dela, ela se tornou uma experiência totalmente ok, meio sem sal, seguindo o livro como ele está. Agora, quando eu estou narrando Descent into Avernus, também na mesa paga, e ela é uma aventura horrível, ela é péssima, ela é cheia de buracos e falhas, a aventura em si não faz nenhum sentido, os jogadores não têm motivação para fazer nada, metade da estrutura dela é um NPC fala para você, vá até A, aí você vai A, resolve uma crise, e um NPC fala, parabéns, vá até B, aí você vai até B, resolve uma crise, o NPC fala, vá até C, e vai assim para sempre. Só que essa, eu falei, não, eu vou modificar tudo, eu vou fazer aqui um negócio sério, modificando para que os jogadores fiquem no palco. E aí deu muito mais certo. Essa aventura que é muito ruim, ela está se tornando uma mesa muito boa para os jogadores, porque eu modifiquei o máximo possível para fazer os valores que eu acho que é agência do jogador, jogadores serem protagonistas, evitar trilhas lineares. Fazendo isso, o jogo ficou muito melhor. Por exemplo, na aventura, quem abre um artefato mágico ali é um NPC. Os jogadores acham esse artefato mágico, e aí um cara que eles nunca viram na vida fala pra eles, ei, quem abre essa coisa é um NPC no Forte da Vela. Aí os jogadores têm que ouvir esse cara que eles nunca viram na vida, ir até o Forte da Vela, falar com o NPC, e o NPC então vai abrir a caixa para os jogadores. O que eu fiz? Um jogador era um mago super inteligente, ele abriu a caixa, sabe? E aí ele descobriu um segredo, só que aí ele não conseguia entender todo aquele segredo. Estava escrito em infernal o texto, e umas palavras eram muito complicadas. Ele entendia que aquilo era um contrato infernal, mas ele não sabia com quem era. Quem poderia ajudar ele? A mestra dele, que estava no Forte da Vela. O NPC virou uma cadeira, liguei a ele. Então o jogador entrou em evidência, ele fez uma ação. E quem ligava a ele a história é o NPC, que o NPC foi ligado a ele, a mestra dele. No jogo, no livro, os jogadores não são de Elturel, eles começam a aventura em Portal de Baldur e descobrem eventualmente que a cidade de Elturel está no inferno e decidem que eles vão salvar ela, sem motivação nenhuma. O meu jogo começou em Elturel, estabeleceu para os jogos que ali é jogadores, ali é a casa deles, ali é o que eles vivem, o que eles gostam. Aí eles saem da cidade, acontece um cataclisma terrível, eles ajudam refugiados, ajudam sobreviventes, chegam em Baldur's Gate, se envolvem sem querer na trama da primeira parte e descobrem no fim dela que Elturel está no inferno. E aí eles têm a vontade de salvar ela, porque Elturel é a cidade deles. Fazendo tudo isso, eu fiz uma campanha muito ruim se tornar um jogo muito bom. Fazendo o oposto, em Out of the Abyss, eu fiz um jogo muito ruim, um jogo branco, um jogo muito, não muito bom, vai, um jogo ok, se tornar um jogo totalmente sem sal. Essa é a lição que eu trago para vocês nessa anedota longa e geralmente nesse sentido. E amigos, se vocês gostaram desse vídeo e desse novo formato, deixem um comentário, deixem um like, falem para os amigos e como sempre, me digam o que vocês gostariam que eu falasse no futuro. Eu sou um narrador que narro há um tempo considerável, não sou tipo o guardião da verdade da narração, mas eu gosto de falar sobre as táticas que eu uso. Então, vejo vocês na próxima, amigos, e até mais!